literários, e para fechar esse mês do Halloween e o feriado de finados, né, vamos fechar com chave de ouro. Eu vou fazer uma resenhona desse livro aqui, pessoal, do Peter Straub, O Clube do Fogo do Inferno. Uma pequena curiosidade, realmente existiram clubinhos do Clube do Fogo do Inferno no século XVIII, gente, onde se promoviam várias orgias e bebedeiras. Para vocês já terem ideia mais ou menos do que é o clubinho do livro aqui, tá? Mas vamos lá, né, gente? Vamos conversar sobre a escrita do Straub. Vou falar para vocês como é que tá esse livro aqui. Eu sei que muita gente acha difícil a leitura dos livros do Straub, tá? E depois nós vamos à resenha também, tá, gente? Eu digo para vocês que eu gostei, assim como o Ghost Story, que tem resenha aqui no canal, aquela nova edição da Dark Side, né, que muita gente conhece. Eu gostei daquela história, pessoal. Tem muita gente que acha assim, lenta, amarrado, mas é aquilo, gente, é um suspense, não é um thriller. É suspense, é amarrado, mas realmente o Straub, ele tem a verborragia, pessoal. Ele escreve demais, ele fala demais, ele é prolixo demais, tá? Mesmo assim, eu gosto das histórias dele, porque eu acho que ele é um baita de um contador de histórias, gente. Então, esse livro aqui, a edição é da Bertrand, tá, pessoal? Para vocês terem ideia, é um livro gigante, ele tem um tamanho maior do que o normal e tem mais ou menos 600 páginas. Então, assim, é um tijolão mesmo, tá? A fonte é super grande, né? Mas mesmo assim é um livro, né, bem denso, né? Um calhamaço. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa, gente. Apesar da verborragia do Straub, apesar de ser um livrão, eu li super rápido, pessoal. Em acho que uma semana eu li, tá? E eu faço outras coisas, né? Vocês sabem que, assim, eu não tenho tanto tempo disponível para leitura, então foi uma leitura rápida sim, tá, gente? Então, né, vamos lá. O Peter Straub, pessoal, para quem não tá lembrado, é o cara que fez parceria com Stephen King no livro O Talismã e a Casa Negra. Deixa eu ver se é a Casa Negra. É a Casa Negra. Que, pelo que eu entendi, é uma continuação do Talismã. Que faz horas que tá para sair uma adaptação e nunca sai, né? Nunca sai um filme, então, dessa história. E o King sempre tece vários elogios ao Peter Straub em todas as contracapas dos livros dele, tem sempre ali um elogio do King, tá? Eu gosto muito dele também, gente, apesar, né, de ser um pouquinho complicada a leitura, eu gosto. Essa edição, pessoal, tá fácil de achar, tá? Na estante virtual tá ali o preço entre 15 e 40 reais, tá? Então é um livro que tá bem tranquilo de comprar, tá? Vamos à história então, gente. Olha, eu não vou mentir pra vocês, né? Quem achou Ghost Story difícil, lento, amarrado, esse daqui é muito mais, pessoal. Sim, é um livro extremamente truncado, gente. Ele tem, além dessa verborragia do Straub, tem muita coisa, muitos mistérios que andam paralelos e conforme a leitura avança, eles vão se juntando como se fosse um quebra-cabeças, tá? Então não é um livro para ser lido com velocidade, com pressa, com falta de paciência. É uma leitura que requer mais atenção da gente, tá, pessoal? É o que eu já falei no vídeo anterior. Quem quer velocidade, que leia thriller, gente. Suspense é outra coisa, é devagar, tá? Mas admito que o Straub realmente é uma leitura mais complicada, tá, pessoal? Mas, como eu disse, mesmo assim, voou a leitura, porque eu achei a história muito boa. E vamos à história, então. Deixa eu tomar um golinho aqui do meu sangue. Não é sangue, gente, é vinho. Vai que, né, hoje em dia tudo a gente tem que explicar, né, pessoal? Mas vamos lá. É até complicado fazer uma resenha desse livro aqui, gente, de tão truncadão assim que ele é. A história ali, as primeiras páginas começam
numa vila, né, tipo uma pousada assim, em 1938, onde vários escritores e um dono de uma editora estão reunidos, porque a dona dessa vila, né, uma senhora muito pomposa, ela gosta de fazer essas reuniões todo ano para ver os novos escritores, né, os potenciais escritores e tal, e gosta de rolar ali uma premiação, aquela coisa toda. Isso em 1938. E nessa semana, nesse final de semana onde tem todas essas pessoas reunidas, uma mulher que está escrevendo, tem os manuscritos dela sobre uma história que ela não conta sobre o que é, somem. E essa mulher some também, ela é tida como morta. Mas a dona ali da pousada diz que não, ela fugiu, era meio doida, sumiu e outras pessoas acham que ela foi assassinada. Então, para aqui essas primeiras páginas e nós vamos para os dias atuais, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre os personagens para vocês entenderem mais ou menos a história. Eu acho que fica mais fácil assim de contar, tá, gente? Então vocês me perdoem se eu ficar buscando aqui na memória, porque como eu já falei para vocês várias vezes, eu não faço script, roteiro, nada disso. Eu vou falando conforme eu vou me lembrando, né, gente? E também não corto o vídeo, não edito, tá? É do jeito que eu gravo aqui. Mas então nós vamos para os dias atuais, onde a gente tem a Nora, nome de senhora já, né? Olha só. A Nora, que ela tem 49 anos, tá? E ela tem uns pesadelos de noite, ela acorda assim, como se estivesse buscando uma arma, sabe? Meio que sonhando ali, meio sonâmbula. Ela é meio estranhona, assim. E aí a gente sabe, no decorrer da história, que ela serviu como enfermeira no Vietnã. Por isso que ela tem esses terrores noturnos, né? Ela tem uns certos traumas de coisas que aconteceram lá. Pois bem, ela é casada com o Dave, que é um marido mais estranho ainda do que ela. Mas depois a gente vai pensando, será que ele é tão estranho assim ou ele tem razão de ser esse marido aparentemente indiferente ao casamento? Porque enquanto ela tá dormindo sozinha no quarto, ele parece que tá, sei lá, tipo de saco cheio, assim. Ele tá na sala, ele tá ouvindo música, ele é sério, muito fechado, e ele tem fascinação por um escritor, Hugo Driver, que escreveu um tal do livro Jornada na Noite. E esse Hugo Driver era o cara que estava em 1938 naquela pousada que eu falei pra vocês no começo da história. E esse livro é um best-seller, tipo, as pessoas, assim, são fanáticas, tem clubes de pessoas que se reúnem só pra falar disso, tipo, sei lá, Harry Potter, esse tipo de coisa, assim, sabe, que as pessoas ficam bem fanáticas. Então, as pessoas são por esse Jornada na Noite, que foi escrito há muitos anos. E o pai do Dave, é o não sei que Chancel, esqueci o nome dele, Alden, se eu não me engano. Ele é o pai do Dave e ele tem uma editora, que é a casa Chancel, que publica, que tem os direitos autorais da história do Hugo Driver. E esse pai dele teve o outro pai, ou seja, o avô do Dave, que também estava presente lá em 1938 naquela casa. Então o escritor Hugo Driver estava lá e o avô do Dave, que estava fundando a editora, a casa Chancel, também estava presente lá. E esse avô dele era um cara assim inescrupuloso, que fazia qualquer coisa para tirar alguém que tivesse no caminho dele. E ele fez, com isso, ele fez muita fortuna, né? Eles são muito ricos. Então o pai do Dave, ele é um pai frio também, muito preocupado com nome, com dinheiro, não gosta da Nora, não suporta a Nora, é mal educado, chama ela de velha, porque o Dave deve ter uns 40 anos, a Nora tem 49, então ele detesta a Nora, sabe? E ele é muito autoritário. E o Dave é um cara assim que é totalmente submisso ao pai. Então, tipo, ele se encontra com o pai, ele coloca o rabinho no meio das pernas, assim, e nem defende a mulher, tipo, o pai dele tá xingando ela, assim, sabe, sendo grosso, estúpido, e ele ainda fica do lado do pai. E a mãe dele, né,
é uma senhora que escreve, mas eles dizem que ela é meio lelé da cuca, que ela tá escrevendo, tipo, ela acha que tá escrevendo um romance, mas não tá escrevendo nada, e bebe dia todo, e vive enfurnada no quarto, tá? Esse é um trechinho da trama, tá, pessoal? Então, esses são os personagens. E aqui também, gente, nós vamos ter um vilão, que é um dos melhores vilões que eu já vi numa história, gente, ele é muito legal, que é o Dick Dart. Não é o Darth Vader, é o Dick Dart. Então tá, né? Esse é o núcleo, então, da nossa história. Aí o Dave e a Nora estão naquela ali, o casamento tá meio abalado. Na região onde eles moram tá ocorrendo uma série de assassinatos. Um psicopata tá matando várias mulheres, todas senhoras, e que de alguma forma tem uma ligação com a casa Chancel, mas isso a gente não sabe, a gente vai sabendo bem depois. E o Dick Dart, ele é advogado, a família dele também tem muitas posses, são uma grande família de advogados. Eles são os advogados que defendem a casa Chancel, né? Os negócios da casa Chancel, né? Então vocês vão vendo que a coisa vai ficando truncada, né? Pois é. E a Nora tá com medo desses assassinatos porque ela já é uma senhora de 49 anos. Apesar dela se exercitar, correr, tudo, ser bem jovem assim, mas ela, né, tá naquela faixa etária perigosa. Então tem um dia lá que uma vizinha deles é assassinada também. Descobrem os livros desse Hugo Driver, ele tá envolvido nisso tudo, porque uma dessas mulheres que é assassinada acha um livro do Hugo Driver lá na casa, e no começo a gente já começa então a suspeitar do marido da Nora, o Dave, porque ele é fascinado pelo Hugo Driver. Depois a gente já desconfia dela também, porque tu vê que ela é uma pessoa assim que, sabe, tem uns lapsos de memória, umas coisas assim, então a gente vai ficando bem envolvido pela história. Por isso que eu digo pra vocês, apesar de ser truncado, de ser grande, tudo, é uma história que realmente vai prendendo a gente. Então, pessoal, uma outra vizinha lá some, tá? E ela reaparece uns dias depois, ela foi sequestrada. E ela aparece dizendo que foi a Nora que sequestrou ela, porque a Nora já tem um passado de sequestro também. Olha só, gente, é bem cheio de tramas. Então a polícia já começa a desconfiar da Nora. Como assim? A mulher, né, tá fazendo uma acusação, mas a mulher tá meio loucona, assim, parece que tava alcoolizada, né, ingeriu drogas, mas estava dizendo que a Nora era a pessoa que tinha sequestrado ela. E ela tinha fugido lá do cárcere. Nisso, aparece o Dick Dart, que é o advogado, e sequestra a Nora na delegacia. Ela tá indo lá pra ver, né, conversar com o delegado sobre as acusações que essa mulher tá fazendo. E o Dick Dart aparece e sequestra a Nora. Então nós vamos ter outra história paralela, né, a esses mistérios, que são páginas e páginas do Dart e da Nora. E, gente, esse cara, ele é muito louco. Ele é muito doido e ele é muito engraçado também, porque assim, ele entende tudo de mulher. E aí a gente vai conectando uma coisa a outra. Ele entende tudo de mulher, então ele pinta as unhas da Nora, ele maquia ela, ele xinga ela, tipo, ai, vai te depilar, olha o tamanho dos teus pelos e não sei o que, vai pentear esse cabelo, vai isso, vai aquilo, vai em lojas, compra um monte de roupa pra ela, pinta o cabelo dela, sabe? Ela se transforma em outra mulher, tipo 10 anos mais jovem, assim, porque o Dart tá fazendo isso pra ela. Mas ele é homem, ele não é homossexual, nada, ele é homem, ele gosta de mulher, tanto que ele vai até estuprar ela durante esse sequestro, e eles ficam ali alguns dias. E esse Dick Dart sequestrou ela porque ele acha que ela sequestrou aquela outra mulher que estava fazendo as acusações, e ele pensou, essa vai ser a parceira perfeita para mim, porque essa daí é doida também, é sequestradora também. Então ele pega ela para ir atrás de outras pessoas que tenham conhecimento dos manuscritos do Hugo Driver. Tudo permeia também a história do Hugo Driver e dessa casa Chancel, pessoal, sabe? Porque ninguém sabe a origem da história do Driver.
não acharam nada dele, que ele tenha feito algum esboço, deixado um manuscrito, tipo, é como se a história surgisse do nada. E o Dick Dart tem, de certa forma, uma preocupação com isso. E a Nora também quer descobrir, porque ela começa a ver que tem alguma coisa muito estranha nisso, que a editora do sogro dela tá envolvido, porque como assim eles têm os direitos autorais e não sabem da onde surgiu essa história? E tudo remete lá a 1938 com o fundador da Casa Chancel, que é o pai do Dave no caso, que conheceu o Hugo Driver, e aí tiveram 2 livros depois, né, uma trilogia que parece que não foi escrito pela mesma pessoa, então a pessoa que escreveu o primeiro, Jornada na Noite, parece que não foi o mesmo que escreveu o restante. E da onde surgiram então esses livros? Quem escreveu esses outros livros? Qual é a origem de um best-seller enorme? É como se fosse, sei lá, gente, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tipo, uma história super conhecida que todo mundo gosta, por isso que ele, né, tem toda essa preocupação em descobrir e ao mesmo tempo abafar o caso, tá? Gente, eu vou ter que parar de contar por aqui, porque é tanta coisa que começa a acontecer, é um quebra-cabeça tão truncado mesmo, mas aos poucos a gente vai, né, descobrindo então realmente o que aconteceu. Essa família do Dave é muito estranha, a mãe dele é estranha, a Nora parece que ela tá ali num ninho de cobras, sabe? Enfim, e esse Dick Dart, que é assim, um show à parte no livro, ele é bem louco, ele vai atrás da Nora, ela foge, daí ele consegue sequestrar ela de novo, eles acabam indo lá para aquela pousada de 1938, porque ainda tá aberta, né, mostrando como era o local, os escritores que passaram por lá, e nesse lugar eles vão descobrir muita coisa que aconteceu, gente. Então tem vários personagens, todos eles envolvidos com esse Hugo Driver, tá? Essa história, esses manuscritos, a Casa Chancel também, a família do Dave, e no fim, o Clube do Fogo do Inferno, assim, gente, é uma pequena parte que aparece no livro, porque tem esse nome, mas assim, a história não gira em torno desse clube. Realmente tem alguns maluquetes de Hugo Driver que vão lá, né, iam, no momento aparentemente não existe mais o Clube do Fogo do Inferno, mas que iam para esses locais fazer algumas orgias e falar de Hugo Driver, interpretar os personagens, aquela coisa tipo cosplay, assim, sabe? Uma coisa bem doida, assim, de orgia e tudo. Não que quem faça isso seja maluco, tá, gente? Mas é que eles misturavam outras coisas mais sérias no meio. E mais esses assassinatos ocorrendo. Então, gente, é um livrão, tá? É um livrão, mas aqui não é um livro para qualquer leitor, gente. Quem gosta de história rápida, mais fácil, mais ágil, não vai se dar bem com esse livro aqui. Quem achou o Ghost Story complicado, não chegue perto desse daqui também, porque esse daqui é mais truncado ainda. Eu gostei, pra mim a leitura foi super rápida, apesar de tudo isso. Essas 600 páginas, eu digo pra vocês que assim, eu li esse daqui, li o Ghost Story. Eu acho que os livros do Straub podiam ser reduzidos em 20%, com certeza, tá? Tem muita coisa tipo, ai, a Nora foi lá na delegacia e o delegado estava sentado à frente da sua mesa que tinha um cinzeiro da cor verde na janela do lado direito, a mesa era da cor amarela, sabe? Umas coisas assim que não precisa, gente, realmente, claro, os personagens ficam muito bem construídos, muito reais, mas em determinadas partes é completamente desnecessário, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada, né, por quem ficou até agora assistindo esse vídeo, ficou super grande. Espero que vocês tenham gostado do mês do Halloween, né, tenham curtido, e espero que o ano que vem a gente faça mais essas maratonas de terror, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.